Bom, pessoal, estamos aqui de novo, programa novo, tá? Mas voltamos a conversar com o Dr. João Medeiros. Para quem não assistiu o primeiro programa, o Dr. João Medeiros é o odontólogo lá do hospital, especialista em oncologia, tem residência e pós-graduação pelo INCA e trabalha com a gente no Aldenor Belo. Bom, a gente botou em nossas redes sociais algumas imagens do nosso programa que foi feito, capitaneado pelo Dr. João, um programa de próteses faciais. As pessoas que têm algum tipo de câncer na face ou na boca, às vezes ficam mutiladas por causa da cirurgia, né? E aí baixa a autoestima, a pessoa não sai de casa, enfim. E aí muitas pessoas andaram perguntando, fazendo pergunta, como é que não é, como é que é feito para ser contemplado com esse projeto. E aí eu estou aqui de novo conversando com o Dr. João. O Dr. João também é artista, porque para fazer aquilo, né, Dr. João, fazer essas próteses tem que ter muita arte na veia. Tem que ter um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse para o nosso público um pouco a respeito desse projeto. Como foi que nasceu, o que ele faz, qual é a importância dele? Esse projeto, anteriormente, aqui no Maranhão não se fazia isso. Teve o professor Wellington... No Maranhão, desculpa ele interromper, mas não se fazia no Norte, no Nordeste, talvez no Sul e Sudeste. Aqui teve né? um cirurgião dentista que começou a fazer algumas próteses, mas não com essa qualidade, porque a gente hoje faz com silicone, que fica uma coisa muito próxima da pele. Vocês vão ver mais à frente nas fotos que serão exibidas. Então, o que acontece? Existe um momento que você tem um paciente com câncer na face, ou no céu da boca, ou no nariz, ou no olho, mandíbula. Ou na mandíbula. Então, o que o cirurgião de pescoço e cabeça faz? Ele retira a lesão. E ele retira e ele deixa aquela pessoa mutilada. Ele não deixa porque quer, ele deixa porque há necessidade de extrair aquele... né? E essas pessoas, elas ficam escondidas, por isso que a maioria não vê, porque fica uma coisa muito grotesca mesmo, na acepção da palavra. Muito agressiva. Agressiva. Então, o que acontece? Até então, esses pacientes não tinham, a não ser que fosse para Rio e São Paulo, para fazer uma prótese, era complicado. E nem pelo SUS faz. O SUS, eles teriam uma verba, mas é muito pequena, então não cobriria o real valor do negócio. Né? Talvez por isso que em outros hospitais não façam essa prótese. Com certeza. Né? E também precisa que a pessoa seja habilitada para isso, né? Precisa ter o conhecimento da técnica. Né? Então, o que acontecia? Esses pacientes, uma criança que retirava um olho por causa do retinoblastoma, ela ficava sem um olho, a cavidade fechava com o tempo, ficava com o olhinho fechado e o outro aberto. Então, hoje, o que acontece? É uma criança que tem um retinoblastoma, fez a cirurgia, 3 meses depois que a gente dá um espaço para cicatrização total, a gente já faz uma prótese provisória e vai acompanhando e aumentando essa prótese na proporção que a criança vai crescendo. No caso de adultos, existe um momento que eles passam por uma cirurgia plástica, só que a cirurgia plástica ela não consegue reconstituir tudo. Então, é nesse momento que eu entro. Então, cartilagem, por exemplo, nariz, ouvido, isso é impossível ser reconstituído. Tá? Perdeu, acabou. Mas com a prótese de silicone fica uma coisa bem discreta. E aí, nesse momento, a gente entra. Existem próteses mais funcionais. A pessoa perdeu parte do céu da boca, então ele não consegue comer, porque se for líquido, sai pelo nariz, pode ter broncoaspiração, aquela história toda. Fica comprometida essa parte. Fica tudo comprometido. Então ele não consegue falar, fica uma pessoa inoperante. Ele não fala, ele não come, entendeu? Fora a estética, que é uma coisa complicada. A autoestima deixa do paciente que fica comprometido. Entra em depressão, inclusive das pessoas, é uma situação bem complicada. Tem que entrar com psicólogo, psiquiatras, porque é bem drástico mesmo a situação. Como eu havia dito, existem pacientes que perdem toda a parte funcional, né, no caso do palato, né, retira o palato. Alguns retiram a língua. É o céu da boca. É o céu né? da boca. Às vezes retira a língua com a parte de baixo, chama glossopevectomia total. Então, como é que ele vai empurrar esse alimento para baixo? Porque a língua ajuda, né? A língua é que empurra. A gente não percebe porque usa todo dia, mas a língua ajuda ela que empurrar o alimento para dentro do sistema digestivo. E aí ele não consegue. Então, existe uma prótese chamada prótese rebaixadora de palato. Não é a mesma coisa, mas é uma ajuda. Né? Para quem não tem nada, faz muita diferença. No caso do céu da boca, do palato, né, a gente faz uma obliteradora, que você tampona aquilo. A boca é uma caixa acústica. Então, eu estou falando porque ela é fechada. Se ela tivesse um buraco no céu da boca, seria nasalizado, vocês não entenderam o que eu estava falando. Então, você tem um problema da voz, você tem um problema da alimentação, você tem, no caso da língua, o problema de como levar a alimentação para o local correto, para não sair pelo nariz, nem broncoaspirar. Além da fala. Claro. Além da fala. Então, você tem todo um complexo aí de problemas.
E quando você faz esse tipo de prótese, ela não é só estética, né? Chama-se prótese facial ou bucomaxilofacial. Ela não é só estética, é uma prótese que vai levar uma qualidade de vida realmente para o paciente. Às vezes ela é muito mais importante que uma cirurgia plástica, por exemplo. Essas próteses, elas, estás falando dessas que têm uma finalidade maior Além da estética. Da estética, né? Mas a gente tem lá as meramente estéticas também. Não, eu faço esse projeto, eu faço a parte estética. Por exemplo, tem um paciente que vão aparecer nas fotos que ele não tem um buraco no local do olho, né? Então você olha de cima, você vê a língua do paciente lá embaixo. Então não podia só fechar a parte externa e a parte de dentro ele ficar aquela comunicação da língua com as vias aéreas. Então num paciente como aquele, a gente não fez uma prótese, a gente fez 3 próteses. Eu fiz a prótese de baixo, porque você não pode simplesmente fazer com o dente em cima e embaixo não, porque ele vai se machucar com isso. Então você faz a prótese de cima, de baixo e a prótese facial. Então ele recebeu 3 próteses para ele ter uma qualidade de vida. A gente viu nas fotos também que tem uma paciente que teve algum tipo de câncer no nariz e ela ficou sem nariz, né? Foi feita uma prótese também estética que mudou a vida dela. Até o óculos ela conseguiu botar novamente. O nariz ele é muito importante, né? Porque primeiro que essa anatomia do nariz ele serve para esquentar um pouco o ar para você respirar. Então, quando você abre aquele buraco, você perde essa capacidade e, além do mais, você fica susceptível a bichinhos, né? Impurezas e também mosca pode pôr ovos ali, é uma coisa estranha, mas acontece. Então, você está dormindo, né? E aí dá larva, dá uma série de coisas. Então, é bem complexo essa condição desse paciente. Então, fica como uma porta de entrada para infecções, para tudo, né? E aí essa prótese ela também tapa isso, ela veda ajuda nisso. E ela é bem estética, né? Como ela é feita, antigamente a gente fazia de resina, que é aquele mesmo material da dentadura. Por isso que é o dentista que trabalha, o profissional que trabalha com essa área, porque ele tem conhecimento de material. Isso. Né? E hoje não, a gente faz de silicone, tem uma cola específica. E tem a cor, porque cada paciente tem uma tonalidade de pele. Faz muita diferença. Né? E fica bem parecida com a tonalidade. Próximo, é uma obra de arte, na verdade, né? É uma coisa bem artística. Doutor João, o senhor tem contato com esses pacientes, qual é o feedback que eles dão? É o melhor possível. Tem um caso de uma senhora que ela não queria fazer a prótese, né? Existia uma resistência muito grande por parte dela, porque ela estava tão traumatizada com aquilo que ela não queria, eu acho que tinha medo de fazer e não dar certo, né? E aí ela fez a prótese, eu levei ela para ver no espelho, e aí eu sempre peço para voltar depois de um tempo para dar esse retorno para a gente, para saber se está machucando em algum lugar, como é que está, se a cola, se precisa adaptar alguma coisa nesse sentido. E aí a filha dela disse, doutor João, vou contar uma história para o senhor. Ela saiu daqui e nós fomos pegar um ônibus. No caminho, ela disse, eu quero ir para um shopping, uma mulher que não sai de dentro do quarto. Por que ela fez isso? Porque ela notou que, como é uma coisa muito discreta, as pessoas não viravam para olhar para ela, o que causava um constrangimento muito grande para ela. Que acontecia quando ela estava sem a prótese. Sem a prótese. Então, desse momento em diante, ela retornou toda a vida dela com uma prótese que ainda você consegue perceber um detalhezinho ou outro, mas é muito discreto, então você consegue dar uma qualidade realmente de vida muito grande para esses pacientes. Tá, qualidade de vida, tanto da parte estética, quanto da parte funcional mesmo, da prótese, a parte emocional. Quantos pacientes já receberam a prótese, doutor João? Olha, eu não sei precisar a quantidade de pacientes, mas nós já fizemos acho que uns 10 pacientes, porque desde que a gente começou, como são próteses muito difíceis de fazer, a gente acaba fazendo de 2 a 3 próteses por mês. É um trabalho manual mesmo, é uma coisa artística. É totalmente manual. É como fazer uma estátua, é como fazer uma pintura, um quadro. O protético, por exemplo, não pode ser um protético comum. A protética que trabalha comigo, que é a Keila, ela fez a gente conseguiu que ela fosse para São Paulo para fazer o curso, para ela entender o que eu queria e para a gente poder trabalhar junto. Né? Porque parte é feita em laboratório, né? E parte é feita dentro do consultório. É um trabalho a 4 mãos.
Então a gente precisava de uma pessoa treinada para ela acompanhar o meu trabalho. E assim foi feito, e hoje a gente tem uma sintonia muito boa e tem, quer dizer, é um trabalho que é mérito dela também. E também cada caso é um caso, não é um padrão, cada pessoa tem um tamanho, uma necessidade, o nariz tem que ficar na proporção, É esculpido o à céu da mão. boca é esculpido, né? O nariz é esculpido à mão, então você pede fotos antigas e você vai ver como é que era aquela pessoa para você fazer. Uma pessoa de mais idade, você não pode fazer o nariz muito arrebitadinho, tem que ter um pouco o caimento, porque isso acontece, a cartilagem continua crescendo, né? Então você tem que fazer, se tem uma pessoa de idade, você vai fazer o óculo palpebral, que é o olho com a pálpebra, você tem que olhar o outro lado, você tem as ruguinhas, você tem que compor, porque tem que ficar uma coisa bem estética, né? Tem que ficar e você tem que coisa obedecer perfeita. à idade do paciente, uma série de coisas. Isso, a tonalidade da pele, A tonalidade que é muito da importante, pele. o tom do olho de um para o Sim, outro. ela é pintada à mão. Isso eu Isso. faço à mão, eu pinto à mão. Hoje a gente tem aí alguma fila já, né, de pessoas que querem participar disso. Infelizmente, como o trabalho realmente é um trabalho manual, um trabalho que demanda tempo, a gente não tem essa velocidade, não consegue atender na velocidade. Mas em vista da falta do profissional para esse tipo de trabalho anteriormente, então hoje é uma coisa muito boa, porque bem ou mal eles estão sendo acompanhados. E esse paciente, quando a gente faz a gente faz a prótese, entregou e acabou, não. A gente acompanha o paciente, se houver necessidade de fazer algum ajuste de prótese, se alguma coisa que aconteceu com a prótese, eu guardo por um tempo as esculturas, tudo, para, se houver necessidade de refazer, você poder refazer e entregar para o Nesse paciente. período todo, doutor João, faz pouco tempo que a gente começou isso. Faz pouco tempo, né? foi o final do ano passado. Foi o final do ano passado, então não tem 6 meses. Não. Mas já houve uma evolução no material, já houve uma evolução, como é que foi isso? No começo eu fazia com resina, que é aquele material da dentadura, mas aí a resina, as cores da resina, por exemplo, é muito limitado. Então, às vezes você conseguia... Ela é mais rígida também? É dura, é como uma dentadura. Né? E aí, por exemplo, você não tinha cola, você tinha com o nariz, você grudava um óculos, ficava tipo aquele brinquedo de criança que tinha um óculos e o bigode, a gente só não botava o bigode, né? Tirava, saía o nariz junto. Agora não, a gente tem uns recursos, faz com silicone, um material borrachoide, e é colado com uma cola. Se ele quiser botar o óculos, ele coloca. Se ele não quiser, ele não há necessidade, entendeu? Então, houve uma evolução muito grande no material. Esses materiais também são mais caros, né? São mais caros. Tudo é comprado em São Paulo, né? Aí, normalmente, eu acertei com o protético, ele compra esses materiais direto, porque ele, como é uma firma, ele tem mais capacidade até de negociação, né? E aí, depois é repassado o dinheiro para ele na hora da prótese, é tudo... Doutor João, eu também participei do início do projeto todo, claro que eu não faço as próteses, mas o senhor podia dizer para os nossos telespectadores como é que é custeado esse projeto? Isso é o mais importante. A gente tem um aplicativo chamado Doar Faz Bem, você baixa o aplicativo, escaneia o QR Code, é autoexplicativo, o negócio você abre e vai doar, o QR Code, Fundação Antônio Dino, é autoexplicativo, é muito tranquilo. E na mesma hora cai esse valor que seria de imposto para a gente. Então eles doam até R$15 mil, que é o valor que eu preciso para fazer até essas 3 próteses por mês. Então é o valor certinho, deu tudo certo. Mas a gente precisa que esse projeto continue, porque é através desse dinheiro que a gente consegue dar esse suporte para esses pacientes, para fazer essas próteses, que é tão necessária, e só sabe realmente quem passa por isso. Porque existem pacientes que entram num processo seríssimo psicológico, porque não consegue depressivo, não consegue se olhar no espelho, é uma coisa que para algumas pessoas é chocante. E não são jovens, tem jovens também. Tem jovens, tem um rapaz agora de 40 anos, ele acho que vai aparecer numa dessas fotos, ele tem 40 anos e tiraram o nariz e o lábio superior. Então eu tive que fazer uma prótese obliteradora, o nariz e o lábio superior dele. A gente botou um bigodinho para disfarçar e tudo. Então você vê que esse pessoal, como é que vai ter uma vida, né? É complicado. Se a gente pessoas que estão não tem esse problema, tem dificuldade de arranjar emprego, imagine esses que muitas pessoas se chocam ao olhar. Então é muito difícil e é um valor que é pequeno para o que alcança, né? A dimensão que isso tem. E lembrando, pessoal, que esse nosso aplicativo, vou pedir para botar aqui o QR Code, tá? É um aplicativo que ele serve para fazer doações
pecuniárias, em dinheiro, e a doação que o Dr. João falou são as doações dos cupons fiscais das suas compras. Então, isso aí não vai sair direto do bolso do doador. Então, você escaneia seu QR Code que tem na nota fiscal e parte desse imposto vai vir para a gente até o limite de R$15 mil. Lembrando que as notas fiscais, esses cupons fiscais para serem escaneados, não podem ter o CNPJ ou CPF da pessoa, tá? Eu peço que vocês ajudem divulgando esse aplicativo também, que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida desses pacientes que estão sendo atendidos por esse projeto, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, né? Eu acho que se tivesse aquela vozinha, doutor João, se fosse um programa de auditório, acho que o pessoal estava... tá? Então, agradeço a sua presença uma vez aqui com a gente. E, pessoal, não esqueçam, divulguem esse trabalho, por favor. É muito importante, para quem não está assistindo, pode ser muito importante se uma pessoa só que não estiver assistindo agora e você divulgar, se uma pessoa só ver e a gente puder ajudar através desses programas, já valeu a pena, é muito importante, tá? Então divulguem, se gostou, curtam, compartilhem e não esqueçam, a gente vai botar durante a semana mais uma vez os balõezinhos de sugestão de tema, dúvidas, questionamentos, foi assim que o Dr. João veio para cá mais uma vez, né? E aí eu queria que vocês perguntassem, participassem junto com a gente, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa. Dr. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês.